Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do CMI Podcast. Divide a bancada comigo a neuropsicopedagoga, a psicomotricista e também a advogada Marilane Santos. Seja muito bem-vinda, Marilane. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Elis, pelo convite. É com muito prazer que eu estou aqui. Marilane hoje veio para cá para falar da organização do maior simpósio aí do Leste Minas que ela está promovendo para debater o assunto do autismo, TDAH também, Marilane? Sim, e também algumas comorbidades. Então, como é que surgiu essa ideia de realizar o maior simpósio de TEA, né? Vamos assim dizer, de TEA, né? Do Vale do Aço. E do Leste Minas, né? Porque são 11 profissionais envolvidas, é muita gente para ensinar o público que vai estar assistindo. Sim, essa iniciativa, Elis, é porque a gente participa muito, né, em todo o Brasil e até no exterior, de eventos nessa complexidade, e o Vale do Aço merece um evento deste tamanho, né? A gente está com excelentes profissionais, gente que milita aí no Brasil e fora do Brasil por essa causa do autismo, e a gente vê essa necessidade, né, dessa discussão, de trazer para os profissionais e para as famílias atípicas esse conhecimento e essa grandiosidade que é discutir o TEA e o TDAH e outros transtornos e comorbidades. Marilane, no seu dia a dia você trabalha com isso, né? Você tem uma academia? Na verdade, eu tenho uma clínica. Uma clínica. Na verdade, são duas clínicas agora, né? Eu sou proprietária da Crescer Neurotrainer, do Cidade Nobre, e agora também com uma unidade nova no Jardim Panorama. E tem um estúdio de cross pilates que fica dentro da clínica e que tem um diferencial. O objetivo maior, além de ser totalmente aberto para o público, enquanto as famílias esperam as crianças na terapia, a gente tem um desconto especial para que elas possam treinar e cuidar da qualidade de vida e melhorar a saúde, né? Principalmente as questões mentais. Eu até te perguntei se era na academia, porque você já me convidou para ir lá também. Mas quais são os profissionais que tem lá no Cross Trainer? Não, o Cross Trainer é dentro do seu empreendimento. Quais são os profissionais que tem lá? Então, eu trabalho como psicomotricista, né, que futuramente a gente vai falar um pouco mais aí dessa profissão muito inovadora, que é uma lei 13794. A profissão ela é regulamentada, né, não permite que pessoas que não estejam dentro da lei trabalhando. E eu também, além da gestão, sou psicomotricista dentro de uma equipe multidisciplinar. Nós temos 10 psicólogas, um psicólogo, a gente tem neuropsicopedagoga, psicopedagoga, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas. Nós temos muita gente, tá? Deixa eu tentar lembrar aqui. É grande, então. É muito grande. São duas clínicas já, né? Sim, no Cidade Nobre nós somos 28 profissionais. Né? Então a gente tem assim, musicoterapia. Nós estamos com uma equipe, muitos fonoaudiólogos, né, que também é uma profissão extremamente necessária na equipe multidisciplinar. Desde quando você trabalha com isso, Marilane? Olha que interessante, Elis. Ontem me foi perguntado sobre esse assunto. Desde 1998 que eu trabalho com crianças e adolescentes especiais. Né? Na época a gente ainda falava assim, era esse termo. Quando eu me encantei pela psicomotricidade no segundo período do curso de Educação Física, na grade da Educação Física, eu fui fazer um estágio na PAI. E lá também no núcleo do Unileste, que inclusive é um dos nossos parceiros, a gente já atendia esse público. A gente não sabia que eram crianças e adolescentes atípicos, né? Não tinha essa terminologia. E não tinha luz ao problema como tem hoje, né? Exatamente. E uma outra questão também que me traz para esse cenário é que eu sempre me senti uma pessoa diferente. Né? Eu tive muitos problemas na adolescência, não de ordens gerais, mas da minha necessidade pessoal, das minhas exigências.
e de ser uma pessoa que me cobro muito e que cobro muito dos outros também. Eu tenho hoje 56 anos e aos 50 anos fui diagnosticada com o TDAH, com o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Mas isso não foi um problema para mim, porque eu me encontrei, né, nesse cenário e pela sobrevivência eu consegui fazer aí 3 cursos superiores, mestrado, doutorado, e estou trabalhando já desde 1998 com a psicomotricidade. O laudo, a gente observa que o laudo, quando ele vem para um adulto, ele é muito bom, porque ele tinha inquietações que até então ele não sabia que aquilo que ele tinha, como, por exemplo, a hiperatividade, que alguns têm, era proveniente de algo que agora tem um nome, tem um curso, pode ser estudado, pode ser medicado, né? Sim, exatamente. Quando nós conhecemos o cenário em que nós estamos, principalmente para eu que trabalho com o corpo, né? com essa vivência, o corpo vivido, a estrutura corporal, eu sabia que eu tinha algumas dificuldades, mas o meu TDAH, ele é muito cerebral. Ele é uma inquietação cerebral. Eu não tenho inquietação motora e muito menos déficit de atenção. Então, assim, o difícil... Tem uma mente acelerada. Exatamente. Estou sempre pensando o que fazer, como fazer, para quem fazer e por que fazer. Então, quando você vai deitar, você fica mentalmente pensando no dia seguinte. O que me salva, eu costumo dizer isso, né, para os médicos que me assistem e para os profissionais e para as famílias que eu assisto, que foi muito libertador para mim me conhecer, né, o porquê de tantas questões. E agora, recentemente, numa formação de transtorno do neurodesenvolvimento com o doutor Rafael Rangel e o doutor Tiago de Castro, eu descobri umas altas habilidades. Olha, que coisa maravilhosa. Então, assim, fui convidada para escrever um capítulo com o doutor Rafael Rangel e a doutora Natasha Ganda do Rio de Janeiro, no qual a gente, segunda-feira recente, a gente fez o lançamento, né, o pré-lançamento. Eu ia te perguntar mesmo, de um livro, né? Do livro Manual do TDAH, com 31 profissionais do Brasil, referências nas suas áreas. E aí eu tive o prazer, o privilégio de escrever sobre a psicomotricidade e o TDAH. E isso é muito interessante, porque hoje, numa sessão com um paciente de 8 anos, eu até postei nas minhas redes sociais como que o TDAH hiperativo, ele não tem o planejamento ao se assentar, ao se levantar, a tomada de decisão, e essa é uma dificuldade muito grande, principalmente no ambiente escolar. Né, eu, como sou neuropsicopedagoga, eu fui fazer a pedagogia pela minha necessidade da compreensão da escola. Né, eu passei pela escola 20 e poucos anos e eu tinha esse interesse também de compreender melhor essa parte da leitura, da escrita. E eu estou desenvolvendo, Elis, um instrumento. Já comecei no mestrado e eu não encontrei naquela época, até então, um professor para me orientar no que eu tinha desejo de fazer. E eu ainda não trabalhava em clínica, né? Eu só trabalhava com a psicomotricidade em grupos e dentro da escola. Eu estou desenvolvendo um material, um instrumento para lateralidade cruzada. E isso eu tenho visto cada dia mais a eficácia e a eficiência da compreensão do indivíduo, principalmente da criança e do adolescente, que tem a lateralidade cruzada. Que vem a ser a lateralidade cruzada? A lateralidade é o hemisfério direito e esquerdo. Né? A gente sabe que esse comando cerebral, a nível de lobos frontais, né, dos 4 lobos, a gente tem esse domínio e essa compreensão da lateralidade invertida. O nosso lado direito do cérebro comanda o hemicorpo esquerdo e vice-versa. E a lateralidade cruzada, eu me encantei por ela por causa do meu filho mais novo. O Gabriel, quando ele tinha 1 ano e meio, 2, 3 anos, ele calçava as sandalinhas, os chinelinhos errado, trocado. Ele ia almoçar. Ele pegava os talheres, dependendo do que a gente estava comendo, ele pegava os talheres com a mão direita e esquerda, dependendo, ele trocava os talheres.
E a escola tinha uma queixa com o Gabriel. Eles estudavam, né, que eu tenho 3 filhos, na escola Cunha Brandão, da nossa querida, que foi minha professora, Ana Rita Carvalho. E aí a escola tinha essa queixa. O Gabriel, a letra é muito feia, né? A letra é muito desorganizada. E eu entrei na faculdade, grávida do Gabriel, e aí fui aprendendo. Falei, não, tem alguma coisa errada aí, e eu preciso descobrir. E com muito estudo, né, com muita dedicação, com muito artigo científico, eu descobri essa lateralidade no Gabriel. E aos 28 anos, eu fui mãe do Gabriel com 27. E aos 28 anos, eu amo atirar. Eu, por muito tempo, fiz o tiro como um esporte mesmo. Um esporte, um esporte que me atrai muito, né, pela concentração. Eu atirava lá na Lagoa Silvana, quando eu fazia um projeto lá. E aí o instrutor me disse, eu reclamei que eu estava vendo vários alvos, que eu não estava conseguindo, as primeiras vezes que eu fui atirar, e ele me solicitou que eu colocasse o tampão em um dos olhos. E, coincidentemente, para minha surpresa, eu sou dessa de mão, de olho. Não, desculpa, eu sou dessa de mão, de perna e de ouvido, e eu me descobri canhota de olho. Então, são esses 4 elementos que caracterizam a lateralidade cruzada. Isso é uma coisa comum ou é incomum de achar? Porque eu nunca nem tinha escutado falar, Marilane, que incrível. É muito interessante. Infelizmente, né, quem está dentro da escola, na educação infantil, no ensino fundamental 1 e 2, deveria compreender isso com muita clareza, que ia salvar a vida de muitas crianças, né, e adolescentes. Não é tão novo, mas tem pouquíssimos estudos. Eu estou desenvolvendo esse instrumento já há 3 anos. Né? Eu tenho a ajuda de alguns profissionais, porque a gente tem pouca evidência científica. E como a gente não tem evidência científica, fica cada dia mais difícil. Eu já estou na fase de que tem os doutores avaliando, né, meu questionário, e a gente precisa disso para validar um instrumento. Então, está muito próximo de eu trazer para toda a comunidade aí, principalmente a comunidade acadêmica da saúde e da educação, esse instrumento, para que a gente possa conhecer melhor. E tem um dado muito recente que eu vou apresentar em um seminário futuro, que os meus pacientes, por exemplo, eu devo ter hoje em torno de 19 pacientes, 80% tem a lateralidade cruzada. Então, no autismo, é muito comum. Naquela época que você começou a trabalhar, não tinha incidência de autismo como hoje. Será que está aumentando o número de casos ou o número de diagnósticos? Olha, a gente tem consciência e conhecimento, tá? A gente, né, por nós estarmos militando aí nessa área completamente acadêmica e de muito cunho científico, que isso eu faço muita questão. Frisar sempre, né? Sim, com excelentes profissionais, né? Eu estive esse mês em Belém do Pará para ministrar um curso com diversos colegas, e a gente tem discutido isso muito. Eu tenho 3 grupos distintos de pesquisa. Eu coordeno um grupo de pesquisa do CONAP, do Conselho Nacional de Psicomotricistas, no qual eu estou presidente, também, né? Estou presidente, e eu tive essa necessidade diante aí do cenário da psicomotricidade brasileira. E a gente tem certeza que sempre existiu, né? Eu me lembro, Elis, com muita clareza, e eu tenho uma das qualidades do meu TDAH, eu volto no tempo, eu volto na cena. Eu estou aqui agora me lembrando quando eu acompanhava muito a banda da APAI, do Tail, né, que ele está até hoje com essa banda, com esse trabalho maravilhoso. Eu me lembro que, naquela época, já tinha muitos atípicos, né, e a gente não ouvia nem falar. E eles já tinham funções, eles já tinham chave de casa. A gente ficava muito impressionado. Não, mas esses meninos andam sozinhos. E hoje a gente sabe que as terapias, o nosso trabalho de maneira geral aí, né, de todos os nossos colegas, é justamente para melhorar as funções, sim, né? E tem melhorado, né? Sim, você vê que as intervenções melhoram muito
os atípicos. Melhora sim. E o que acontece? Nós temos alguns fatores, né, que já são extremamente determinados. Os pais hoje, principalmente o homem, né, o sexo masculino, tem sido pais tardios, né? E a incidência genética é muito mais do masculino. E as mães também. As mães estão tendo filhos mais velhos. Mais velhos, sem dúvida. E aí é um cenário de mudança mesmo de comportamento. O meio ambiente influencia para algumas questões. No meu entendimento, exatamente, no meu entendimento, a nossa dificuldade na clínica, né, no ambiente clínico, é exatamente porque não tem um parâmetro de comparação, não tem um critério Embora único. Hoje se fala que tem 3 níveis de suporte, né? Mas cada um apresenta as suas particularidades, não é isso? Isso. Os níveis de suporte, nós que estamos, né, trabalhando diretamente nesse cenário, e quem tem maior conhecimento, né, um maior nível de leitura, de compreensão, de busca, a gente sabe identificar com muita clareza, porque a gente tem, apesar de que é uma outra discussão minha que a gente pode falar, o marco do desenvolvimento, e eu, em alguns congressos, já questionei alguns médicos, né? Inclusive aqui em Patinga, já questionei no Rio, São Paulo e tantos outros lugares. O marco do desenvolvimento ele é fundamental para a criança típica. Uhum. Fundamental. Uma médica até me perguntou, que ela ficou meio surpresa com a minha, né, que foi, eu estava indagando mesmo, foi um questionamento. Ela me perguntou se eu acredito no marco do desenvolvimento. Claro que eu acredito. Né? A gente segue, até porque eu sou mãe de 3. Meus filhos já são adultos, mas eu vivi a maternidade, né, de 3 crianças que hoje são adultos. O marco ele é fundamental, mas não é para pessoas atípicas. Não é para neurodivergente. Porque cada um vai ter... Gera uma insatisfação e um desespero, se eu posso dizer assim, entre aspas, das famílias, porque não tem onde eles compararem. Sim. Não tem uma régua, né, não que sirva para todo mundo. Não tem régua. Não... mas o filho do fulano... uma outra coisa que eu gostaria de colocar, que você trouxe aí, a questão da família. Olha que interessante. A gente tem feito muito lá na clínica, roda de conversas. Inclusive, essa semana nós fizemos com 2 psicólogos lá na coordenação. O nosso psicólogo Ramon e a nossa psicóloga Glaucilene. E aí, o que a gente percebe nos pais? Quando a gente faz uma conversa, um acolhimento, né, individual ou em grupo, a gente se pega com as respostas dos pais. Tanto da mãe também, mas dos pais em evidência. Mas, doutora, eu fazia isso. Doutora, mas eu também era assim. Doutora, mas olha, o meu filho, ele é muito parecido comigo. E aí que justificando, né? Justificando e sem o entendimento corporal da vivência, né? Porque aí o que eu tenho para trazer para essas famílias? Que bom que você está se vendo nesse papel, porque vocês vão conseguir trazer na memória como que foi as suas dificuldades, né? Enquanto família, enquanto pai, filho, né? Como que foi com o pai e com a mãe, como que foi com os irmãos, como que foi na escola, para que seu filho não precise passar pelos mesmos processos. Marilane, você é um mundo de informação ambulante, né? Estou percebendo, já te conhecia também, já sabia. É por conta da necessidade de informar que você propôs esse simpósio? Você quer trazer luz às discussões? É por isso que você está convidando esses pais de toda a região do leste de Minas? Olha, a minha primeira inquietação é justamente porque que nós, né, tem várias colegas aqui do Vale do Aço, por que nós temos que andar tanto, a gente tem que viajar para participar de congressos em outros estados e em outras cidades. E o Vale do Aço ele é muito rico, né? Rico em estrutura, rico em poder público e rico em conhecimento. A nossa busca não é uma busca da Marilane, é uma busca dos profissionais da saúde, dos profissionais da educação, no qual participei, né? Eu trabalhei como supervisora pedagógica da prefeitura durante 3 anos e meio,
coordenadora pedagógica, na verdade, e aí eu conheço todo esse cenário. Falei, não, Ipatinga tem estrutura, nós temos o Centro Cultural Uzi Minas, que é um dos melhores teatros, né, do Brasil. Eu me lembro do Oswaldo Montenegro, que eu sou uma apaixonada pela voz, pelo cantor, pelas letras, e ele disse no show dele que ele estava encantado com a acústica que nós temos aqui em Ipatinga. Isso me fez tomar essa decisão. Mas o outro motivo, sem dúvidas, é o conhecimento mesmo. Poder trazer esse nível de profissionais pelos meus relacionamentos, né, da nossa convivência. Muitas dessas palestrantes são minhas colegas, porque eu também sou palestrante. Uhum. Esse ano eu ainda vou palestrar em 3 eventos. Aqui no Simpósio TEA Vale do Aço, no Simpósio Mineiro de TEA, que é Belo Horizonte, pelo 2º ano. E você vai falar sobre psicomotricidade. Isso, vou falar sobre a psicomotricidade. E este ano eu fui convidada, né, a palestrar sobre a psicomotricidade no maior evento de TEA brasileiro, que é o Expo TEA em São Paulo, em novembro. Então, a nossa cidade merece, né, as nossas regionais aqui, o leste de Minas merece, e, sem dúvida, esse será, né, porque a gente vai fazê-lo dia 26, o maior evento TEA do interior de Minas Gerais. Esse lema, né, que você propõe muito amorosamente, de adote uma família, é também uma iniciativa muito diferente. Né? Porque você sabe que esses pais gastam bastante com todas as terapias que envolvem aí a progressão de um filho. Então, eu muito inquieta, né, cognitivamente, como eu disse no início, eu estava numa madrugada pensando nas estruturas, como que eu ia fazer as tomadas de decisões, e aí eu pensei, falei, gente, eu estou, né, diretora da Saúde e da Educação do Conselho da Mulher Empreendedora da CEAP-CDL, e do qual eu fui presidente por 3 mandatos. Então, eu pensei, gente, quem sabe, né, o Luiz Henrique e o Cláudio Zambaldi e a Edilene não comprem essa ideia. No outro dia, muito cedo, eu liguei para o Luizinho, muito carinhosamente chamando, porque é um grande amigo, e falei, Luiz, eu tive uma ideia, por que nós não conseguimos, junto a todos os comerciários da cidade de Ipatinga, adotar uma família atípica? E o Luiz me ouviu, gostou da ideia, né, eles são muito proativos, todos 3, eu tenho muito orgulho de estar com eles, e ele me perguntou, tá, mas como que a gente vai fazer o critério de seleção? E eu, muito justa que sou, pelo menos tento, eu disse a ele, o maior caminho é o NATEA, né? A prefeitura é nossa parceira neste evento, junto aí com a secretária de Educação, com a secretária institucional, com a secretária adjunta e toda a galera aí, né, dos professores, que são meus colegas mesmo, de tantos anos. A gente falou, não, vamos pegar o NATEA, porque eles têm um critério, né, um critério, eles estão regularmente aptos, né? Aptos. Eles já atendem mesmo Exatamente. Pessoas com situação de vulnerabilidade. E, para minha surpresa, eu estive ontem no NATEA, fui muito bem recebida pela Ana Flávia, que é a gerente. Ela não é a gerente principal, mas ela me recebeu com muito carinho, né, e ia transmitir para a gerente. Eles me disseram que tem 500 famílias cadastradas. E, olha, a Prefeitura Municipal de Ipatinga tem que ser evidenciada por esse número, porque realmente é um diferencial, e a gente que conhece a realidade atípica, e eu não estou falando só de condição financeira, né? Tem todos os patamares na clínica. Sim. Então, é uma necessidade do indivíduo mesmo, né? Do ser humano. Aí eu já prontamente, independente de como que os comerciários vão aderir a essa campanha, eu prontamente me coloquei à disposição ontem para doar. A Crescer Neurotraining vai doar 100 ingressos para essas mães, no qual eles farão a seleção. Nossa, que bênção.
Muito legal. O que as famílias podem esperar, então, de temas de aprendizado e acolhimento nesse evento? Olha, muito mais não tão importantes, né, do que os profissionais da área da saúde, da educação e de todas as áreas. As famílias são o nosso ponto principal, porque o nosso objetivo é trazer um pouco de calma na alma dessas famílias, né? Com o conhecimento, com o acolhimento. Nas nossas rodas de conversa, a gente vê que o problema de uma pode ser o problema da outra, mas pode não ser. E aí é o próprio depoimento, mas o problema dela é mais difícil do que o meu. As dificuldades dela são mais difíceis do que as nossas, né? As nossas do casal, da família. E isso é muito confortável para nós, né, profissionais. A gente tem o objetivo de tirar essas famílias do lugar que elas estão. Então, a maneira com que a gente nós podemos contribuir é trazer para elas conhecimento científico, né, nada no achismo, o que está dando certo no Brasil, o que está dando certo nas terapias, o que uma mãe igual a doutora Amanda, que é minha parceira, minha amiga particular, que é uma mulher atípica, mãe de 3 crianças e 2 atípicos, um inclusive de nível 3 de suporte, advogada, professora, e ela vai estar com a gente nessa mesa redonda, junto com a doutora Tatiana Ticon, que é uma especialista, né, gente? É uma mãe maravilhosa, uma profissional brilhante da nossa região. E com tantas outras aí quer ler profissionais. O nome das profissionais, vão ter médicas, vão ter a tia Pati personal, né? Sim, a Patrícia é uma grande colega, né, de trabalho. Aí ela também é da educação física, como Sim. eu. E ela vai poder falar do trabalho, do desenvolvimento motor, enquanto profissional de educação física. A gente tem, então, a doutora Carolina Quedas, que é a maior referência hoje no Brasil na área de movimento, com muitas intervenções, testes validados. Ela é pós-doutora da Unicamp, e ela está vindo, então, pela nossa parceria com o CONAP, por isso que a gente está conseguindo trazê-la, né? É maravilhosa, uma pessoa muito jovem. Eu não conheço pessoalmente, mas o trabalho, né? O trabalho dela é maravilhoso. Nós já conversamos várias vezes e ela veio com... Ainda brinquei com ela, né? Ipatinga é logo ali, mas ela está vindo com muito prazer, com muita vontade de trazer o conhecimento dela para nós. A doutora Jéssica Caiene, que é hoje, né, uma médica renomada da nossa cidade, que está vindo através da Unimed. Ela tem também uma clínica no bairro Cariru. A doutora Mariane Finotti, que também é uma grande amiga, né? Ela é profissional do Natel muito hoje. Elogiada. Muito elogiada, muito carismática, também é uma mãe atípica. Os exemplos dela nos arrastam, né? Tanto como profissional, quanto mãe, quanto colega. A Gislaine, que é a nossa psicopedagoga, que faz toda a diferença na nossa equipe. Ela chegou para a nossa equipe um pouquinho assustada, porque até então nós da educação não éramos tão benquistas no meio da saúde, mas a gente conquistou o nosso espaço lá na clínica, né, e com os pais também. Tem a doutora Natália, a Natália Eringia, que é uma grande psicóloga de Governador Valadares. Ela é referência no Brasil em avaliação neuropsicológica. A doutora Amanda Teixeira, que é advogada. A doutora Araísa, ela é de Belo Horizonte, trabalha num grande hospital de Belo Horizonte. Autora de capítulos de livros aí conosco. Inclusive está no manual do TDAH. Ela vai falar para a gente sobre o TEA no adulto. Uhum. Ela tem uma grande experiência nessa área. A doutora Lumena tem uma história muito linda, porque eu estava conversando com uma pessoa de Governador Valadares que fez a inscrição para o simpósio, e aí ela me perguntou, né? Tá formando em terapia ocupacional. Aí nós fomos conversando, descobrimos que ela mora perto da fazenda que a gente tem no Periquito, e está fazendo os estágios dela em Governador Valadares. E aí, conversando, ela me falou da mentora dela, da profissional que a assiste, e fomos conversando, eu descobri
que é a doutora Lumena, hoje uma grande médica renomada. Ela é referência no Brasil no cannabis e foi minha aluna na terapia ocupacional. Olha que lindo isso, né? Demais. Aí conversamos, ela perguntou, Marilane, você é a Marilane, que foi minha professora? E ela hoje está morando em João Molevade. Aí fomos conversando, falei, sou eu mesmo. Então, isso é muito bacana. Isso é muito lindo de conviver, de participar, de agregar. Você formou uma pessoa que agora vem num simpósio que você está organizando, é a organizadora principal, para ensinar tanto. Exatamente, né? que a gente vai poder aprender tanto com ela, né? E tem muitos avanços e pesquisas que devem ser mostrados por esses profissionais, né? Sim, todas nós vivemos da pesquisa. E isso, Elise, eu deixo muito forte lá para os pais. Né? Não busquem, não entreguem a vida dos filhos nas mãos totalmente do profissional como a única fonte de riqueza de conhecimento. Os pais precisam estudar, né, eles precisam ler. Eu conheço a rotina, eu sei que não é fácil. Esse método Denver tem pai que aprende. Sim, tem vários métodos aí, mas assim, hoje está tudo muito acessível, né? E para nós profissionais também, pergunte, não fica totalmente preso a só as terapias, porque se nós fazemos a terapia na clínica, e eu coloco isso para os pais, inclusive hoje, eu coloquei para uma mãe, minha colega de trabalho, que eu estou atendendo a filha, eu disse para ela, olha, agora vamos conversar como mãe, porque tem que esquecer o profissional e vir para a maternidade, porque são coisas diferentes. Então, o que a gente, às vezes, trabalha com os pacientes, a gente não consegue trabalhar com os filhos. E aí temos que nos ver nessa posição diferente. E os pais também. Eles também têm que se ver na posição diferente. Uhum. Né? O excesso de zelo, a culpa, o medo, a insegurança, a gente super respeita, mas a gente quer tirar esses pais desse lugar, né? Para dar mais autonomia, para trazer mais segurança, mais informação. Acho que faltou uma médica depois da Lumena aí, doutora Marilane Santos, que sou eu. Nos fala. Marilane, sobre a psicomotricidade, muitas pessoas ainda não entendem bem o que vem a ser a sua área, né? Como ela pode contribuir no desenvolvimento das crianças com TEA? Olha, acho que não só com TEA, né? Sim, quanto mais eu estudo, mais necessidade de estudar eu tenho. A psicomotricidade, ela entrou na minha vida em 1998, quando ainda não era uma profissão. Né? E eu tive a oportunidade, quando eu trabalhei por 14 anos numa faculdade, de ministrar, aliás, 2 faculdades. Eu ministrei essa disciplina em 7 cursos diferentes. 5 da área da saúde e 2 da área da educação. E eu tive que estudar muito para ter esse papel. Né? Com meu nível de exigência, eu também exijo do meu conhecimento e da minha maneira de aplicar esse conhecimento. Então, eu fiz estágio em APAE, eu acompanhei fono, TO, na prática. O ambiente escolar, para mim, já era muito tranquilo, porque eu sou do chão da escola, né, há muitos e muitos anos. E eu fui buscar. Quando surgiu a possibilidade, né, em 1998 eu iniciei, e a Lei 13.794, de 3 de janeiro de 2019, que regulamentou a profissão, eu já estava muito empenhada, mas aí veio a pandemia. Né? Essa lei ela foi assinada pelo atual, então, presidente da República, tudo muito corretamente. A gente entende que ela tem alguns percalços aí que deveria ter sido ajustado, mas que ainda pode ser. Né? Mas a gente também conhece a realidade da lei, não se muda uma lei tão assim, tão facilmente. Mas aí nós temos a lei, nós estamos dentro da ANS, da Agência Nacional de Saúde, mas por incrível que pareça e por pura desinformação e incompetência, o psicomotricista ainda não está dentro da ANS. Mas nós temos lei, nós temos esse Conselho Nacional de Psicomotricistas. Já fui convidada a estar em Brasília para uma audiência pública, onde a gente, juntamente com a CONAP, com o Dr. Paulo, que representava, então, o Ministério da Saúde,
uma outra representante do Ministério da Educação, a gente derrubou, entre aspas, o PL 393, que é o que quer, né, que queria na época, prorrogar o prazo para pós-graduação. Então, o que tem que ficar muito claro para o brasileiro, né, eu estou falando para o Brasil inteiro, o que tem que ficar muito claro? Ser especialista em psicomotricidade não te dá o direito de trabalhar. Isso é um exercício legal da profissão. É como alguém que fez agronomia e especializou em direito. Exatamente. Tipo isso que eu estou entendendo. Sim, é isso mesmo. A gente está assistindo um cenário aqui no Brasil, tem muita gente querendo fazer pós-graduação em terapia ocupacional, mas ele nunca vai ser terapeuta ocupacional. Tem uma graduação. Exatamente. E hoje, né, o que a lei trouxe, Elisa? A lei trouxe 4 tipos de profissional. E um dos tipos é quem deu para todos nós 48 meses para terminar a especialização. Então, quem não terminou nesse prazo não pode atuar. E os planos de saúde, uns por incompetência, uns por falta de conhecimento e outros por comodismo, não querem entrar em todas essas tratativas. E aí eu quero ressaltar que a Unimed, que acabou de me contratar como psicomotricista pelo plano, né? Isso é muito importante para nós, até porque eu sou uma referência da psicomotricidade brasileira. Não é à toa que é a diretora do Exatamente. Do Conselho Brasileiro de Psicomotricidade. Exatamente. Então, assim, não dá mais para ninguém ficar brincando com essa profissão que é tão séria. E outra coisa, gente, circuito não é psicomotricidade. As áreas afins, e aí a gente tem várias. O que manda é a especificidade da tarefa. Eu posso dizer para vocês, como doutora em educação física, que não tem nada a ver com a psicomotricidade. E não tem mesmo. Eu posso dizer e provo. Né? O profissional de educação física, ele tem o valor impecável dele. Né? Inclusive, a gente está levando a Patrícia para falar disso, apesar dela também ser psicomotricista. Mas não quer dizer que um profissional está atrelado ao outro. E hoje, quem quer ser psicomotricista, nós já temos turmas formadas e graduadas no Brasil em psicomotricidade. Então, vá fazer a graduação ou o tecnólogo em psicomotricidade, para que a gente realmente respeite o espaço do outro, né? E que todos nós, principalmente as pessoas de maiores conhecimentos, estejam aí cumprindo a lei. Se é uma profissão regulamentada, quem tá nela ou está dentro desses 48 meses que foi a janela, ou então está errado. Está errado, exatamente. E nós precisamos nos ater a isso, né? O meu questionamento, ele junto ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Educação, em Brasília, e eu também tive o prazer de, junto com a doutora Amanda, estarmos sendo recebidas pelo Conselho Federal de Medicina, que também foi um outro clique da minha mente desassossegada. Falei, bem, quem tem que saber disso são os médicos, porque os médicos que prescrevem. E Ipatinga está nesse cenário. Eu vou prescrever psicomotricista com fonoaudiólogo, psicomotricista com fisioterapeuta. Isso não existe mais. Então, quem está nesse cenário aí dessa prescrição, ou ele está extremamente equivocado pela falta de conhecimento, ou ele está equivocado pela postura médica, né? Então, a gente não quer mais esse profissional. O psicomotricista, ele trabalha as questões de lateralidade, como você falou. Olha, na verdade, o que é o primeiro momento da psicomotricidade? É ajuste corporal através da parte cognitiva. Então, eu ajusto. O que eu costumo dizer nas minhas palestras e né, para os meus colegas de trabalho? E para os pais, principalmente para os pais. E os pais veem muita diferença, é coisa de dias. Porque o que acontece? Eu pego um paciente, ele tem um TDAH, ele já chega, já senta. Ele não organiza a parte cognitiva para o assento, porque ele não tem esse planejamento definido. Ele bate muito nas coisas? Sim, tem esse também. Tem essa questão de derrubar as coisas? Tem. É porque ele não tem uma orientação espacial, temporal necessária, exigida. E nós sabemos também que a literatura traz que isso é até 7, 8 anos.
Mas para o indivíduo atípico, ele não pode esperar. Uhum. É a questão do macrodesenvolvimento. Exatamente. Nós temos que trabalhar isso na precocidade total. E o tônus, Elis, o maior dificultador é a lateralidade e o tônus, que é muito comprometido de uma maneira geral. Mas eu achei que o tônus era mais para as crianças que são síndrome de Down, né? Que elas demoram muito mais tempo para sentar, para... Não só o síndrome de Down, né? Também tem aí, o T21 também tem uma especificidade. O T21 também tem. Mas os atípicos, né? Eles têm baixíssimo tônus muscular. Isso já vem lá da concepção mesmo. Isso já vem da própria genética, né? Já vem da questão postural, de planejamento, o freio inibitório já é muito comprometido, as tomadas de decisões são muito comprometidas, e nós hoje estamos com um cenário no qual estou me tornando uma grande especialista e apaixonada, que é as altas habilidades e superdotação. Não tem lugar para esse indivíduo dentro da sala de aula e no ambiente com que ele convive. Eu acho que ele é incompreendido. Quem tem alta habilidade costuma ser incompreendido, porque está lá na frente da massa ali, né? Exatamente. E o que a gente sabia de altas habilidades e superdotação? Antigamente, todo mundo achava assim, um QI alto, né? Um QI fora da curva. Não é. Tem outros critérios, a própria criatividade, a própria tomada de decisão, o próprio estilo de relacionamento. Eu me lembro quando eu trabalhava na faculdade, e a minha vida inteira, eu sempre, os meus amigos, né, mais próximos falam que eu consigo conviver da pessoa mais simples ao chefe dos chefes, na mesma compreensão e no mesmo nível de, como é que eu vou dizer, de respeito. Uhum. E é o mínimo que a gente pode fazer, isso não entra em discussão. Marilana, eu acho que você está trazendo um evento muito completo. Eu quero que você dê mais informações do evento, como é que os interessados podem participar, como é que vai ser esse critério. É só por conta do Nateia, já desses primeiros 100 convites, né? Devem aparecer mais do empresariado que vai custear aí para uma família atípica que não tem condição. Quem quiser comprar, eu queria que você me falasse agora para a gente finalizar nosso bate-papo. Depois você volta aqui para a gente conversar só sobre psicomotricidade. E aí nós vamos falar da lei do vereador Adiel, né, que aprovou nessa casa, em relação ao tema. Eu sei que teve suas mãos mágicas aí no feitio dessa lei. E da sua área de atuação, eu te convido a voltar aqui para a gente falar especificamente dessa área, que é uma área nova e que precisa muito ser informada. Talvez ela não seja nova no que diz respeito já à oferta de trabalho, né? Você já trabalhava com isso na década de 90? Sim, não é novo no sentido... inclusive, eu quero deixar aqui muito bem frisado, até para aquelas pessoas que estão atuando, né, cheio aí de inconsistências e não tenha o devido... como é que eu vou dizer? Formação. Não está capacitado. Exatamente, capacitação, exatamente. Né? Tanto na lei quanto nas questões... profissionais, que tomem muito cuidado, porque isso pode se tornar um cunho judicial, né? Porque o Ministério Público já está nos recebendo a nível de Brasil inteiro, inclusive aqui no Vale do Aço, a gente já está entrando, né, junto com o Ministério Público aí, para que nos ajude nessas informações e nesses critérios. Nós não podemos, e o meu questionamento é esse, Elis, como que eu vou colocar uma criança ou um adolescente, apesar da gente trabalhar com adulto e idoso também, mas para ser, na nossa supervisão ali, nas nossas terapias, para que a gente consiga oferecer e ofertar um bom trabalho, um trabalho profissional, se eu não sou competente para tal. Isso é um crime. Né? Isso é um exercício legal da profissão. E a psicomotricidade não pode ser um aliado da moda. Ela é uma profissão regulamentada, ela tem que ser respeitada. E com os devidos aí, índices de pessoas qualificadas, com formação e dentro da lei, para que essas pessoas não possam ser futuramente aí indiciadas. O simpósio TEA Vale do Aço, então, vai acontecer dia 26 de setembro, né, de 2025, na próxima sexta-feira da próxima semana. Nós vamos iniciar 8 horas com credenciamento, 8h30
A pós-doutora Carolina Quedas vai iniciar com uma palestra. E, ao longo do dia, nós vamos ter várias palestras e uma mesa redonda voltada muito para a escola, tá? Para que essas mães e esses profissionais que lá estarão compreender um pouco mais o que fazer e como fazer, para que fazer e por que fazer com essas crianças atípicas, que a gente fala tanto da inclusão. E essa inclusão, será que ela existe de fato e de direito? E nós podemos ajudar, né? Nós podemos contribuir. Né? É muito desafiador, né? Não tem receita, não tem crítica para a escola, não tem crítica para o profissional. A nossa crítica é se manter no mesmo lugar. Por isso que é a nossa provocação. É que a prefeitura consiga levar os seus profissionais para esse cenário do TEA, né? Inclusive, nós entramos em contato com todas as prefeituras de todas as regiões do leste de Minas. Então, que os prefeitos, né, que os secretários de Educação e de Saúde se comprometam a estar conosco, né, nesse ambiente aí de tanto conhecimento. Até porque está vindo informação de qualidade, informação acadêmica. Aqui é muito mais, para o município, vale muito mais a pena investir no profissional aqui do lado do que ter que mandar ele para São Paulo, para o Rio Grande do Sul, de onde vem palestrante, né? Exatamente. E acho também que a cidade, né, as cidades que nós somos um colar metropolitano, a gente precisa investir mais em quem está aqui. Parar de buscar tantos profissionais aí de fora, e isso me deixa um pouco insatisfeita, porque eu viajo, né, eu fiquei 26 dias na América Central ministrando cursos em 7 países diferentes. E por que não na nossa cidade? Né? Eu tenho um pouquinho dessa insatisfação. Coisa, e não só eu, tem outros palestrantes aqui que são fantásticos. Quando a gente se propõe a fazer um evento deste, é para valorizar a casa também. Nós não podemos ficar pensando só quem está vindo de fora. E o que é de melhor nesse evento? Todo mundo sabe que o shopping, né, o Teatro Centro Cultural Uzi Minas é gigante. Nós queremos colocar um número ali expressivo de pessoas. E não está fácil. Eu me coloco aqui nessa posição de que não está fácil. Então, eu quero mesmo pedir ajuda de todo mundo aí, quem puder adotar uma família atípica, os donos de clínica, os hospitais, as escolas e todos os ambientes, né, que recebem os assistentes sociais, a Câmara Municipal de Patinga e de todas as outras regiões, que mandem pessoas para se qualificar. As empresas. Né? Hoje eu falei com a Sônia da Senibra, que está nos dando um apoio incondicional, muito interessante a proposta, né, do trabalho deles, e todas as outras, a própria Unimed, que é nossa parceira no evento, a Alfitne, que é nossa parceira, o Supermercado Garcia. Nós temos muito parceiros bacanas. E a Unileste, hoje, inclusive, nós vamos estar na Unileste, tanto no Caladinho quanto no Bom Retiro, porque nós temos uma proposta muito boa para estudante e para famílias atípicas. O ingresso que está no Simpla por R$ 249,90, ele está na Clínica Crescer por R$ 199,90 e ele está na Clínica Crescer e no Unileste e em outros locais por R$ 140,00 para estudante e famílias atípicas. Então, é um apelo mesmo, nós queremos todo mundo lá. E é muito acessível, né? Porque um dia de conhecimento, isso é um almoço. E a gente está fazendo isso, e nós só estamos podendo fazer isso, Elis, pelos parceiros. Sim, que você trabalhou arduamente para conquistá-los. Exatamente. Né? Para o próximo ano, o teatro já está agendado para a última semana de agosto. Então, a gente já tem planos para o 2º simpósio e nós não vamos parar mais. Marilane, eu estou vendo aí uma mulher aguerrida, sonhadora, que quer trazer conhecimento, que não está querendo parar, que tem muito que ensinar. Parabéns, viu? Eu só posso agradecer. E é por pessoas como você, né, que nos acolhem, que nos ouvem, que nos propõem esse momento aqui. Eu quero agradecer toda a casa. Eu, né, sempre estou aí na iminência de estar com vocês em tudo que eu puder e me proponho a contribuir. E vejo também a contrapartida. Eu quero agradecer ao vereador Adiel, que é meu amigo, meu parceiro de anos, de mais de 40 anos, e também ao Lei, por presidir essa casa.
E a todos vocês, eu não vou nomear... Nos liberando para o espaço, assim, ser super didático, para ouvir o maior número de pessoas, porque tem tanta coisa a ser dita, né? A ser aprendida e apreendida, ensinada e aprendida mesmo. E a gente está aqui para isso. Depois você vai voltar, quando passar esse evento, que eu sei que você está muito ocupada, para a gente falar sobre a psicomotricidade, tá bom? Com certeza, virei no maior prazer. Elisa, eu quero fazer uma menção a você. Eu estava pensando ontem na sua história, e você também é uma mulher muito maravilhosa e muito diferenciada. Obrigada. E o que me encanta em você, além de você ser essa pessoa maravilhosa, né, benquista por todos, que eu sei disso, eu fiquei pensando, entra prefeito, sai prefeito, entra vereador, entra presidente de Câmara e você está aqui. Então, é pela sua competência, é pelo seu carisma, é pela mulher maravilhosa que você é. Nossa, então, muito nós obrigada. podemos só te agradecer. Tô aqui, muito obrigada. Quero ajudar sempre, viu? Se eu não tivesse com a viagem marcada, eu ia me oferecer para te ajudar lá no cerimonial do evento. No ano que vem, eu vou te ajudar mais diretamente. Será um prazer, tá? Muito obrigada. E eu espero todos lá, espero que todo mundo se comprometa aí junto comigo neste evento. E eu só posso agradecer a Deus e me dedicar como eu venho me dedicando. Muito obrigada. Né? E estudando sempre. Inclusive, nós vamos lançar, né, o manual do TDAH neste evento. Ok, pessoal. Então, os ingressos estão no Simpla, os ingressos estão lá na clínica também? Na Clínica Crescedo, de Cidade Nobre. E o meu telefone, 319-8873-5515. Vocês podem me chamar, que eu estou por conta do evento. E vamos juntos. É isso aí. Espero que dê tudo certo, que seja um espaço muito maravilhoso de aprendizado, de troca de convivência, né? Que esses pais profissionais aprendam e repliquem esse saber nas crianças, nos adolescentes, nas pessoas que nasceram com essa condição especial. Eu também tenho um filho com TDAH e depois que você falou que tinha diagnóstico, até fiquei sentindo vontade de olhar se eu também tenho. É muito promissor isso e muito libertador, né, a compreensão. Aí a gente começa a pensar, olha, é engraçado. E hoje nós temos o conhecimento que os nossos pais não tinham. Com certeza. Né? As escolas não tinham. E hoje não dá mais para falar que não tem conhecimento, porque quem não tem que buscar. E a internet está aí, né? Com certeza. Nós profissionais também estamos aí, né? Muito obrigada, viu, querida? Gratidão. Obrigada a você. Pessoal, vamos postar esse podcast e a gente espera muito, muito, muito. Vamos mandar nos grupos de mães, né, que tem aí mães atípicas. Vamos passar para frente para aquela mãe que é a mãe de autista, ou mãe de TDAH, ou mãe de qualquer outra doença atípica de Valadares, de outra cidade, porque a gente precisa encher o shopping, que estão vindo pessoas maravilhosas para compartilhar muito aprendizado, tá bom? Muito obrigada, mas olha, para terminar, eu queria agradecer também o Avelino Cruz. Né, numa conversa com ele que me falou, nossa, vai lá e vamos juntos. E ele me procurou e pediu. Ele fez a mediação, foi ele que me procurou. Então, é isso mesmo, o vereador Avelino. Todas as pessoas, né, que estão comprometidas com essa causa, também o Daniel, a gente só pode agradecer. Ok, pessoal, esse é mais um CMI Podcast. Obrigado por ter ficado com a gente. Até a próxima edição. Continue ligado, manda esse podcast para frente, comente, curte, compartilha, tá bom? Na técnica hoje estava Júlio César Soares e João Pedro Pires. Muito obrigada, meninos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, obrigada.